A nova ordem mundial é o seguinte, tem um teórico da comunicação chamado McLuhan. E o McLuhan fala o seguinte, as pequenas mentiras são protegidas. Então, por exemplo, durante muito tempo o governo americano escondeu o escândalo de Benghazi lá no Oriente Médio. Agora, as grandes mentiras não precisam ser protegidas, porque elas já são protegidas pela incredulidade das pessoas. Quando você chega para as pessoas e fala em nova ordem mundial, em MKUltra, em plano Kalergi, elas acham que isso é uma coisa tão absurda, tão monstruosa que é inverossímil. Plano Kalergi? Plano Kalergi é um plano de substituição demográfica. Essa política de fronteiras abertas na Europa faz parte de um plano para substituir a Europa demograficamente. E o problema não é a imigração em si. Você vê, por exemplo, que muitas pessoas vindas da África ou vindas da América do Sul, elas contribuem positivamente para a Europa. Inclusive do ponto de vista cristão. Muitos dos cristãos mais fervorosos, com famílias numerosas, são pessoas das antigas colônias europeias. O problema é que se abre a fronteira de forma desordenada para grupos que praticam barbárie, que não tem nenhuma relação com a civilização. Por exemplo, terroristas. Os caras não têm critério, vem gente do Estado Islâmico lá dentro. E qual é o plano deles? O plano deles é que enquanto o europeu não está mais tendo filho, você deixa um monte de gente da Irmandade Muçulmana do Estado Islâmico entrar lá dentro para fazer o quê? Para causar o caos lá dentro. E quando não existe mais uma sociedade que está unida por uma comunhão com valores civilizados, você tem um caos informe. Um caos informe é muito mais fácil de ser controlado por uma elite do que uma população ordeira. Esse é o plano. Esse é o terceiro. Como é que tu falou? Tu listou três teorias, que é a MKUltra. O MKUltra, por exemplo, né? Que é o projeto de controle mental promovido pela CIA. Esse é aquele que substituem os cantores pro robô ou nada a ver? Não é esse. Não, é que às vezes eu acho que a própria elite que controla o mundo, eles tentam difundir falsas informações para parecer que os teóricos da conspiração são muito loucos. Então o Eminem é o Eminem ainda. É. Ele ainda... Por exemplo, terra plana, né? Ninguém acredita em terra plana, só que os caras infiltram terraplanistas para parecer que todo mundo da direita é doidão. E não é o caso, eu não sou terraplanista. Pô. Então tem que tomar cuidado também, que é uma guerra informacional que não para. A guerra é de narrativas. O MKUltra o que? Isso é a mídia, rede social, é isso que vai controlando nossa mente ou tem algum aparato a mais aí? Então, o MKUltra era um sujeito chamado Murray, que trabalhava para a CIA, em que ele fazia vários experimentos de controle mental, de indução mental para as pessoas aceitarem sublimar conceitos absurdos. Então ele fazia com que as pessoas aceitassem coisas inaceitáveis através da manipulação mental, através do medo, através do apelo à autoridade, que é o que você viu na ditadura sanitária. As pessoas aceitaram uma prisão domiciliar sem tempo para acabar por causa do medo, do pavor, do desejo de conformidade. E eu não sei como fazem isso. Que naquela época eu criei um movimento chamado Nossa Vida de Volta para sair às ruas em protesto contra esse tolimento das nossas liberdades mais básicas. Eu consegui botar 100 pessoas na rua. Eu falei, pô, eu não consigo botar mais de 100 pessoas na rua defendendo coisas óbvias. E os caras conseguem trancar bilhões de pessoas no mundo inteiro falando como? Não é só porque eles... Não é só na lábia. Eles têm técnicas de controle e manipulação mental que eu não sei. Se eu tivesse, eu teria um canal com 10 milhões de seguidores. Então o MKUltra é uma das ferramentas da nova ordem mundial, que a gente estava explicando o que era. A nova ordem mundial é um projeto de uma elite para criar um mundo sem família, sem identidade, sem nação, com uma religião única, mas não é no sentido de evangelizar as pessoas para o cristianismo. É no sentido de criar uma religião falsa, né? Uma religião universal baseada não em Deus, mas no homem, numa fraternidade universal, onde as pessoas vão poder, basicamente, fazer o que quiserem, todo tipo de pecado, de degeneração, desde que elas não questionem a autoridade dessa nova ordem mundial. Então, é um plano para a criação de um Estado global com uma moeda única, com uma tarifa única, com um parlamento único e com uma religião única. Religião essa que ela é bem flexível do ponto de vista de costumes, ela vai permitir todo tipo de comportamento desordenado, desde que se reconheça a autoridade aí do que virá a ser um falso profeta e, em última instância, o anticristo. Isso já está acontecendo?
Já tá a passos largos. A Agenda 2030 é uma etapa importante para esse processo. Tem algum exemplo de algo que a gente está passando hoje que está nos levando a esse lugar? Bom, uma das coisas que se fala hoje, por exemplo, é a ideia do mercado mundial de carbono. É uma desculpa ambiental. Então eles falam, não, porque a emissão de carbono lá no interior da China vai afetar o mundo inteiro. Então, com essa desculpa do aquecimento global, é a desculpa perfeita para eles afirmarem que as ações econômicas têm um impacto global, uma externalidade negativa mundial, e com isso eles vão querer justificar a existência de uma autoridade mundial para debelar esse problema, que é um falso problema. Até hoje ninguém comprova a existência de aquecimento global antropogênico. Mas eles usam isso como desculpa para criar uma autoridade mundial. E aí eles vão falar, não, vamos criar um mercado internacional mundial de carbono regulado por uma autoridade governamental. Com isso, eles vão tornar as empresas dos países subdesenvolvidos escravas dos países desenvolvidos. Porque se os países estão subdesenvolvidos, é porque está faltando capital, está faltando indústria. Para enriquecer esses países tem que ter indústria e vai emitir carbono. Claro que vai emitir carbono. E dane-se também. Porque não é isso que muda. Já teve muito mais carbono na atmosfera na Idade Média e dava nada, só aumentava a produção agrícola só. Só que aí eles vão criar esse mercado e vão taxar o enriquecimento dos países subdesenvolvidos, mantendo sempre na dependência dos grandes blocos, pegando dinheiro emprestado com FMI, se endividando cada vez mais. E com isso eles vão criar toda a estrutura para que o FMI, o Banco Mundial, se transformem no braço econômico de um governo mundial. Isso para que essa elite tenha mais poder e mais dinheiro? Ou mais poder? É a mesma explicação lá do comunismo que a gente conversou antes? Aí nós voltamos para aquele ponto. Da maldade. Em última instância é maldade, mas para exercer maldade eles precisam de poder material e essa é uma das formas de conseguir esse poder material, com endividamento e controle financeiro internacional. Eles falam até numa renda mínima universal paga com um imposto universal. Tudo isso caminha na direção de um Estado mundial, né? Você acha que do ponto de vista do cara que tá cometendo a maldade, ele não tá cometendo maldade? Ou você acha que a pessoa sabe que ela tá fazendo alguma coisa má? Eu acredito que nesse nível eles sabem. Mas eles não se importam. Por exemplo, os bandidos. Eu não acredito que um bandido que entra na casa do cidadão e bate na mulher e bate na criança, atira no pai de família, eu não acho que esse cara acha que tá fazendo alguma coisa boa. Aí depois você vai ver o perfil do cara no Facebook, sabe que você entra no perfil do cara que morreu em um tiroteio com a polícia. Aí você vai entrar no perfil do cara, fé em Deus, não sei o quê. Aí ele tá lá com a marmita de bandido lá, te amo, não sei o quê. Então ele tá falando de Deus, de amor, mas ele ao mesmo tempo tortura e mata o cara que ele assalta. Você vê relatos terríveis. Então o que esse cara é? Esquizofrênico? Não, esse cara é mau, esse cara é um filho da puta. Esse cara não ama ninguém. Esse cara encara a mulher lá que ele diz que ama como um pedaço de carne pra ele comer. E a ideia que ele tem de Deus é absurda. É inexplicável. Então, ao contrário do que os bandidólatras falam, o bandido ele faz o que faz porque ele é ruim. Ele não é uma vítima da sociedade. Ele é ruim. Só que aí você pensa, bandido só tem esse tipo? Só tem o tipo de bandidinho que quer comer as moças todas e usar ouro? E quando esse bandido é extremamente sofisticado, poderoso, bilionário e está por trás de governos? Aí ele é o George Soros.